acho que a maioria aqui me conhece, mas sempre é bom a gente relembrar. Meu nome é Clélia, sou trabalhadora da casa. Sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje são dois lembretes. Um é a escola de aprendiz da escola básica, né? Eu quero logo que já comece os aprendizes. É o próximo. O curso básico ele ainda está aberto. Quem tiver disponibilidade, quiser, venha participar, é muito importante. Porque aqui no momento da palestra, a gente tem uma visão bem rápida, bem sucinta de alguns temas, de algumas coisas que a gente vem para discutir, para questionar junto, para pensar junto. Mas na escola a gente tem a oportunidade de aprofundar muito mais, tá? E o outro aviso também é um curso que vai ocorrer, o curso de evangelização infantil, que vai ocorrer agora nesse final de semana, no sábado e no domingo. Ele vai ser no núcleo Batuíra, lá em Cumbica, na rua Renato Omete, número 5. Tá? Se alguém tiver interesse, não é necessário fazer inscrição, é só chegar um pouquinho lá, um pouquinho antes. Se puder fazer inscrição, melhor. Tá? A taxa de inscrição é de R$10. Se alguém daqui já tiver algum tipo de interesse, pode já falar com a Maísa, que está sendo uma das pessoas responsáveis pelo curso. Tá? É um curso que visa preparar as pessoas para trabalharem com evangelização de crianças, de diversas faixas de idade, tá? Com base na pedagogia espírita. Tá? É bastante interessante. Até se algumas pessoas quiserem ir para se aprofundar um pouquinho, porque por causa dos filhos, dos sobrinhos, coisas, e queiram, aí quem sabe vocês não vão descobrir dentro de vocês um evangelizador e não vão poder fazer parte do grupo futuramente, né? Então, eu acho que de qualquer forma sempre é rico, né? O aprendizado, ele é sempre válido, mesmo que a gente possa usar dentro de casa, tá? Então, assim, quem quiser, é muito bom, é muito legal, vale a pena. Tá? Bom, então agora eu vou pedir para que todos fechem os olhos. Nós vamos elevando os nossos pensamentos ante Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que nos dê a claridade de pensamento, que nos ajude a entendermos tudo aquilo que se faz necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Pedimos a todos os amigos espirituais que possam estar aqui conosco, nos ajudando a abrir as nossas mentes, para que possamos a cada dia sermos melhor. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, agradecemos a todos os amigos que sempre estão junto de nós e nós damos graças a Deus. Hoje eu trouxe um tema para a gente estar refletindo, pensando um pouquinho, que é algo que mexe muito com todos nós. Até quando eu estava preparando a palestra, foi um tema que mexeu bastante comigo. E é muito legal a gente conseguir visualizar algumas questões que a gente precisa melhorar. Hoje eu trouxe para a gente estar pensando um pouquinho sobre o melindre e o orgulho. Há um tempo atrás, se alguém me perguntasse assim, porque o orgulho, se a gente for ver a palavra orgulho no nosso dicionário, ela é algo de engrandecimento. Porém, a gente que procura estudar um pouco e procura conhecer um pouco mais o que a doutrina espírita fala sobre o orgulho, a gente descobre que o orgulho, ele é perigoso, né? Porque o orgulho, ele de uma certa forma, ele nebuliza muitas coisas, porque ele nos impede de perceber que existe algo maior. E quando a gente busca a doutrina espírita de um modo geral, e eu estou falando essencialmente por mim mesma, a gente começa a descobrir que sem Deus a gente não é nada. E se eu quero me liberar desse orgulho, que muitas vezes é um entrave na nossa vida,
Porque essa questão da valorização, porque a gente sempre se valoriza num patamar muito alto. A gente nunca consegue se ver como realmente a gente é. A gente sempre tem uma tendência a se supervalorizar. Então, esse orgulho, ele é extremamente prejudicial, ele é extremamente danoso em todos os aspectos. Falando em orgulho, eu achei mais interessante a gente primeiro começar a pensar na questão do melindre. O melindre, na verdade, ele é um vírus extremamente complicado. Quando a gente menos se dá conta, é que nem gripe, né? Quando a gente menos se dá conta, você começa a espirrar, começa a ter manifestações no seu corpo de que alguma coisa não está bom. A gente deixou entrar para dentro de nós algo que está nos incomodando e nos atrapalhando. Eu achei interessante essa colocação no texto que eu peguei, porque é exatamente isso. Todos os momentos da nossa vida, seja no trabalho, seja na família, seja no convívio de uma casa religiosa, seja ela o nome que for, né? Quando você convive com pessoas, você esbarra na questão do melindre o tempo todo. O melindre, ele é uma situação onde você é extremamente... Eu gosto demais de uma determinada pessoa, eu estou super bem com uma determinada pessoa, até que ela não me contraria. Até que ela não manifeste uma opinião diferente da minha. Quando isso acontece, mexe diretamente no nosso melindre. Por quê? É muito desagradável a gente perceber que aquilo que a gente acredita como verdade, porque, e a gente tem muito disso, né? A gente coloca as coisas como verdade nossas e a gente quer que todo mundo pense da mesma forma. E quando você começa a encontrar divergências, e isso é muito comum no trabalho, dentro de casa, então, nem se fale, né? Que as nossas maiores provações, cada um às vezes pensa de uma forma diferente e a gente quer meio que abrir a cabeça, tentar colocar algumas coisas, só que a gente não se dá conta de que isso acontece comigo, isso acontece com ela, isso acontece com ela, isso acontece com ela, acontece com todos nós. Aí nós começamos a esbarrar, poxa vida, se eu quero para mim, o outro também quer. O que eu posso fazer para não me melindrar tanto, para não tomar aquilo que o outro falou como algo que vai me incomodar, que vai me envenenar? Porque muitas vezes, gente, eu posso dizer por mim mesma, muitas vezes eu me envenenei por causa de puro melindre. Por quê? Eu queria que a coisa fosse do jeito que eu queria e a coisa não aconteceu do jeito que eu queria. Então, o que a gente acaba fazendo com a gente mesmo? A gente começa a se prejudicar, começa a se agredir de uma tal forma, ao ponto, muitas vezes, de atingir até a nossa parte física. Quantas vezes a gente não tem problema de estômago por causa de uma contrariedade? Não, mas eu tô assim, não é por nada, é porque fulano é cabeça dura. Será que sou fulano é cabeça dura? Será que eu também não sou? A gente tem que começar a fazer constantemente essa leitura de pensar, poxa, se eu penso do outro e eu sempre que eu tenho oportunidade eu coloco isso e pode reparar, eu não observo no outro o que eu não tenho dentro de mim. Porque, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes uma pessoa vem, comenta uma determinada coisa, você fala assim, nossa, mas eu não reparei. Por quê? Aquilo você não tinha dentro de você. Aquilo não fazia parte de você. A gente só começa a reparar muito e incomodar muito, porque assim, quando alguma atitude do outro passa a me incomodar demais, é porque eu tenho aquilo dentro de mim. Por mais que eu ache horroroso. E é difícil. Às vezes a gente demora para assimilar isso, para entender que a gente tem isso. Por quê? A gente tem uma tendência muito grande a colocar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, a gente sempre ameniza.
Então, se você não gosta de falar em público ou alguma coisa assim, a pessoa fala assim, não, eu não falo em público, eu falo muito bem num grupo pequeno, mas em público eu não falo, falando por mim mesma, porque eu tenho vergonha. Eu fico extremamente envergonhada. Não é. É o medo de errar, o medo de ser criticado, o medo de ser avaliado. Nós temos uma tendência muito grande, de colocar as nossas dificuldades, aquilo que a gente tem mais escondidinho, porque a gente consegue observar no outro horríveis. Nossa, mas olha como fulano agiu naquela situação. Olha que coisa horrível, nossa, é ridículo. Eu me senti envergonhada de ver. Eu faço a mesma coisa. Só que quando eu faço, eu não vejo. Eu coloco literalmente embaixo do tapete. Não, eu arrumo mil desculpas. Não, é porque fulano me tirou do sério. Não é fulano que nos tira do sério. Nós que nos deixamos tirar do sério. A gente tem que começar a fazer um exercício, e isso eu posso falar por experiência própria. A gente tem que começar a inverter as coisas. Tudo aquilo que me incomoda muito, falar assim, peraí, se está me incomodando muito, o que eu tenho dentro de mim que está me fazendo me incomodar tanto com o que o outro está falando, com o que o outro está fazendo? Fica muito mais fácil, não muda do dia para a noite. Não ganhei par de asas, nem tenho essa pretensão, porque eu acho que a gente que está vindo, está se descobrindo a cada dia, a gente percebe a cada dia defeitos novos também, né? A gente se livra às vezes de alguns, mas a gente vai descobrindo outros, né? Então eu não tenho mais essa ilusão de ganhar um par de asinhas, porque não é esse o propósito. Eu acho que se a gente fosse para estar num quadro de evolução tão grande, a gente não estaria aqui, né? Ainda no mundo de provas e expiações, aonde muitas vezes as situações que a gente passa ainda são muito necessárias para o nosso aprimoramento. Porque uma coisa que a gente tem que ter muito claro dentro da gente é que, infelizmente ainda, se a vida não nos coloca em situações onde a gente se barra com muitas coisas, a gente ainda tem muita dificuldade de querer buscar se melhorar. A maioria das pessoas que estão aqui, eu acho que dificilmente chegou a uma casa espírita ou uma casa religiosa buscando somente se fortalecer. Num primeiro momento, a maioria de nós, a gente busca a fé, o fortalecimento, quando a gente está passando por um momento muito difícil. É raro, raríssimo, a gente ir buscar Deus, ir buscar alguma coisa que nos fortaleça quando a gente está muito bem. Claro que a gente vai chegar lá. Eu acho que isso é uma conquista nossa. Mas para isso a gente precisa começar a ter esse olhar, né? Então quando a gente fala do melindre, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque isso mina as relações. Nos impede de escutar o outro. Muitas vezes o outro está vindo com uma crítica, mas aquela crítica, se você souber ouvir, ela é uma crítica produtiva. É claro que a gente tem que aprender a ter um crivo também. Tem pessoas que criticam pelo simples prazer de criticar. Isso a gente deleta. Mas tem pessoas que às vezes colocam, pô, caramba, vou dar um exemplo muito comum. Você está reclamando muito da vida. Você está muito negativo. Quantas vezes tem pessoas que ficam altamente melindradas? Hoje eu consigo, não em todos os momentos, eu consigo escutar algumas críticas e parar e falar assim, puxa, peraí, eu acho que ela tem razão. Vou começar a me rever. Eu estou deixando, em alguns momentos, agir de forma que não condiz com aquilo que eu creio hoje, com aquilo que eu quero para a minha vida a partir de hoje. Então, muitas vezes o melindre, muitas vezes uma criança, quantas vezes uma criança às vezes vem e nos fala alguma coisa e como aquilo que a criança falou
mexe às vezes com o nosso orgulho, né? E a gente fala assim, daqui a um monte de bobagem, vai pra lá. A gente não dá ouvido, a gente não quer escutar, a gente tem uma dificuldade muito grande de ouvir críticas, de ouvir coisas que contradizem aquilo que nós queremos ouvir. Isso faz parte do ser humano. Todos nós temos uma extrema dificuldade de escutar, principalmente crítica. Só que o escutar a crítica, e principalmente algumas críticas que a gente vai aprendendo a crivar, são extremamente ricas. Elas nos permitem a nos conhecermos melhor. Porque muitas vezes a gente não consegue se ver direito. Porque nós temos uma tendência muito grande a amenizar. Mas o outro, muitas vezes, não alivia. O outro vem e fala. E ele não é o nosso inimigo. Ele é o nosso amigo. E quantas vezes, às vezes, a gente afasta amizades, afasta uma série de relações que a gente tem que poderiam ser extremamente saudáveis. Para quê? Para o nosso crescimento. Se a gente aprendesse a escutar. E ao ponto de chegar e falar assim, puxa, você me alertou uma coisa muito legal. Eu mudei nesse aspecto, eu estou buscando ser melhor, eu estou buscando estar melhor. Né? Eu tenho uma história que eu peguei, que eu achei muito legal. Existia na China um mestre numa comunidade e ele tinha a missão de orientar casais. E aí ele fazia casamentos, ele ajudava nos momentos de crise, ele chegava a ser consultado a questão assim, separa, não separa. Ele tinha uma consideração muito grande na comunidade. E chegou um casal que ele havia feito a união fazia alguns anos. E esse casal veio terminar, dizendo, olha, nós queremos nos separar. Aí ele fez uma prece, pediu orientação. Ele não sentiu, ele ainda viu amor entre eles, ele ainda viu uma possibilidade de estarem juntos. Por mais que ele argumentasse, por mais que ele colocasse para eles, posicionasse a eles, que não valia a pena, que valia a pena eles reformularem a opinião deles, eles estavam irredutíveis. Falou, bom, tudo bem, não tem problema. Eu vou dar para vocês essa plantinha. É uma planta extremamente sensível. Se ela não for bem cuidada, se ela não for colocado água na medida certa, não for bem zelada, ela vai morrer. A hora que ela morrer, vocês podem se separar. Os dois pegaram a plantinha e levaram para casa. Passou-se um bom tempo, nada da plantinha morrer. A plantinha estava linda, viçosa. Um belo dia, os dois, o casal, se pegou de madrugada, os dois vindo regar a plantinha. Aí um olhou para o outro e percebeu que existia muito amor dos dois, que nenhum dos dois queriam, na verdade, se separar. E, na verdade, essa história eu achei muito legal estar trazendo, porque mostra o quanto é importante, de vez em quando, a gente baixar um pouco a guarda, né? A gente se colocar numa posição mais humilde e reconhecer, puxa vida, eu estou errando, o outro está errando. Mas, quantas vezes a gente perde do amor, da essência, do trazer um pouco para dentro de nós, essa questão de saber entender que eu estou fazendo uma coisa que não está sendo boa, que não está sendo legal, e que o outro também. Então vamos ceder dos dois lados. Isso vale não só para a relação de um casal, isso vale para a nossa convivência de um modo geral. Porque cada um de nós sempre tem uma ou outra pessoa que a gente se indispõe, que não combina muito bem as ideias, que não é tão compatível. Vamos ceder um pouco de cada lado, né? E uma outra coisa também que eu queria estar
passando para vocês, que eu achei muito legal a gente estar pensando. A gente fica muito preocupado quando a gente fala em baixar o nosso orgulho. Inclusive, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre o orgulho e a humildade, no capítulo 7 do Evangelho do Espiritismo, na Instrução dos Espíritos, tem uma partezinha do Evangelho que fala sobre o orgulho e a humildade. Mas se vocês quiserem ler, é um texto muito legal, muito importante, traz outras reflexões para a gente estar pensando sobre isso. Mas o que eu queria falar sobre a humildade, muitas vezes a gente tem uma preocupação muito grande em se achar muito... Poxa, mas se eu vou... A humildade, ela é muito ligada à servidão e à questão de se humilhar perante o outro. E, na verdade, a humildade, ela é algo muito sublime, ela é muito maior, né? Porque a humildade, ela permite que você entenda o outro como ele é, respeite o outro como ele é, assim como você gostaria de ser respeitado. Então, quando a gente trabalha essa questão do ser humilde, a gente não está simplesmente baixando a cabeça. Pelo contrário, a gente está dando um valor muito grande a um Pai maior. E Ele nos deu o maior exemplo de humildade, que todos aqui que já tiveram a oportunidade de ler na Bíblia, que tem a passagem do lava-pés, que é onde Jesus, antes da Páscoa, ele lava os pés dos discípulos. E essa lavagem é extremamente simbólica, porque ele, dotado da sabedoria maior, porque a gente se põe muito orgulhoso, né? A gente sabe, aprender um pouquinho, a gente já se acha o bambambam da história, né? E de repente, alguém que está anos-luz daquilo que a gente ainda pretende galgar, né? Ele dá um maior gesto de que como é importante eu perceber a minha condição e de estar servindo ao outro e de estar podendo fazer algo pelo outro. Isso só nos fortalece, isso só nos traz algo de bom, algo de melhor, tá? Então, eu gostaria que vocês ficassem hoje com essa ideia. Vamos buscar dentro de nós sempre esse melhor. Eu acho que a gente pode e a gente deve. Por quê? Nós vamos estar, antes de mais nada, fazendo bem para nós mesmos. Claro que aos olhos de Deus, a gente vai estar sempre estando melhor. Mas antes de mais nada, como a gente ainda está num momento ainda muito egoísta, né? Eu acho que a gente tem que aprender a fazer um bem para nós mesmos, para a gente poder ser melhor com o outro. Da mesma forma que a gente quer que o outro seja melhor com a gente. Porque a gente só vai ter esse retorno do outro quando a gente aprender a se doar um pouco mais. Tá bem? Então eu vou pedindo mais uma vez que nós fechemos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos mais uma vez ao nosso Pai, agradecendo, antes de mais nada, pela oportunidade desse aprendizado, que possamos, Senhor, colocarmos no nosso dia a dia tudo aquilo que precisamos para nos melhorar, para crescermos. Aproveitando esse momento de grande agradecimento, vamos vibrar, lembrando que as vibrações são as mais puras energias de amor. Vibramos por todos os irmãos que necessitam de um pouco de paz, de um pouco de luz. Vibramos pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos, pelos irmãos que estão desempregados, que estão encarcerados, por todos aqueles irmãos que estão padecendo do corpo ou da alma. Vibramos com muito amor por cada um que aqui está, que possamos levar dentro dos nossos corações essa energia de amor, de humildade, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dentro das nossas casas, junto das pessoas que amamos, que possamos estar mais atentos a tudo aquilo que precisamos para melhorarmos no nosso dia a dia. E agradecidos imensamente ao Pai pela oportunidade, oramos a prece que nos lembra a todo instante
que somos todos irmãos. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim nos seja. Graças a Deus e graças a Jesus.